Vocês estão vendo os slides aí em tela? Podemos, então, começar? Sim, professor, boa noite. Boa noite. Então, hoje, né, dando continuidade ao problema axiológico, que nós já tínhamos iniciado, vimos os principais teóricos, os principais filósofos que começam a problematizar uma característica de valor, buscando a sua essência, e essa essência não está ligada necessariamente aos bens econômicos, mas está para além do valor econômico, numa busca pelas virtudes, numa busca por um valor que esteja de forma também, de uma forma metafísica, para além do físico ou para além daquilo que nos transcende. Tem essa conotação de transcendência. Transcendência, primeiro, subjetiva, porque cada sujeito percebe que esses valores existem, mas, ao mesmo tempo, uma concepção de que esses valores eles estão fora do sujeito. Então, é uma concepção também objetiva. E aí nós entramos em algumas discussões totalmente interessantes, percebemos que os valores são discutidos no nosso dia a dia. Há quem diga também que houve uma perca de valores, principalmente pela pós-modernidade, né, frente aos valores dados pelo cristianismo e depois pela modernidade, né, uma busca mais objetiva, e nós percebemos algumas características que fizeram essa fragmentação dos valores, né? Principalmente a questão da relatividade, que tudo é possível, tudo é relativo, os valores eles podem ser modificados, como se não houvesse uma essência única. Vimos as marteladas também do Friedrich Nietzsche, né, ao falar da transmutação de todos os valores e também de dar marteladas no alicerce já constituído, né, principalmente na filosofia racionalista da razão, onde o Nietzsche diz que a razão acaba prejudicando os verdadeiros valores constituídos pela criatividade, pelo mito, por suspender ou prender as nossas paixões. Também a martelada que ele dá no cristianismo, né, a partir da religiosidade, que coloca as virtudes para o mundo além e não o mundo aquém, não o nosso mundo, que atingiríamos uma felicidade, mas a felicidade eterna está no paraíso, está no mundo celeste. Assim, o Nietzsche ele vai caçando conversa com diversos filósofos e pensadores e vai dando as suas marteladas. Vimos também que essa desconstrução dos valores se deu também por um meio materialista, a partir dos valores econômicos. Então, mais importante não é quem pratica as virtudes necessariamente, mas aquele que tem mais valor econômico, mais dinheiro, mais poder, e também o cientificismo, trazido pelo positivismo do Augusto Comte. A ciência chegaria a determinado ponto de que o ser humano atingiria a sua própria felicidade aqui na Terra, né, no momento terreno, não necessariamente numa busca de uma vida pós-morte, né? E aí vimos as conotações desse positivismo, principalmente no congelamento de corpos, né? Pessoas altamente bilionárias, trilhardárias, que congelam seus corpos na esperança da ciência avançar a tal ponto de poderem ser reanimadas, porque elas acreditam, né, nesse positivismo que a ciência vai responder a todas as questões da humanidade, dentre elas o problema da imortalidade ou o problema da felicidade. E aí nós percebemos outros autores que nos ajudaram a entender como o valor ele transcende essa questão materialista, essa questão cientificista, e ela nos ajuda a entender que existem valores que não têm preço na nossa vida, né? Desde ajudar alguém que está necessitado ou ser ajudado também quando precisamos, nós percebemos no nosso cotidiano que os valores, existem valores para além da materialidade. Então, aqui nós temos a Mafalda, né? Mais uma vez nos lembrando sobre o que seria a axiologia, axios, né? Logia, estudo do valor, estudo do logos, né? É um discurso sobre os valores, e esse discurso é um discurso reflexivo. O que é que os principais pensadores colocaram sobre a questão do valor e essa transcendência, né, dessa busca das virtudes. Também, como foi bem pontuado, teve até alguém que colocou uma série, né, que fala sobre também essa busca das virtudes, que é muito interessante. Então, nós temos, o que é que nós veremos hoje, né?
Na aula passada, nós vimos esses dois tópicos primeiros. Hoje, nós iremos ver a definição de valor e também o estatuto ontológico dos valores, né? Porque como é que nós classificamos os valores? Será que eles são criações humanas, ou seja, são subjetivos, cada um tem seus valores, ou será que existem características objetivas para fora de nós? Existe uma percepção da sua existência e nós devemos buscar esse valor, né? Então, alguns autores vão dizer, não, é totalmente subjetivo, o ser humano é quem criou os valores. Outros autores vão dizer, não, é totalmente objetivo e nós devemos despertar a consciência para a existência desses valores. E aí eles vão problematizar, mas como é que isso pode acontecer? Aí uns vão dizer, olha, pela educação, é a melhor forma de se entender os valores por meio da educação. E aí, na próxima terça-feira, nós iremos ver a hierarquia e a classificação dos valores e a faculdade dos valores, né, encerrando assim o nosso conteúdo para fazermos a nossa avaliação. E aí do lado nós temos, lado direito, né, alguém acorrentado, pensativo, um passarinho ali bicando nas correntes, e aí se tem uma proposição, né? Por que preciso aprender filosofia? Né, um questionamento pensador ali, mas por quê? Né, por que estudar a existência dos valores? Por que tomar consciência da existência desses valores? Né? E é interessante porque isso nos ajuda a pensar nas diversas situações da nossa existência, quer seja em séries, filmes e novelas que nós assistimos, quer seja em situações adversas do nosso dia a dia, quer seja também por uma reflexão do valor material, que é o valor que está mais em voga, mais visível, a busca desenfreada pela matéria, pelo dinheiro, pelas riquezas, ao mesmo tempo percebendo que elas são altamente necessárias para a nossa vivência, para a nossa sobrevivência, ainda mais no contexto que nós vivenciamos, né, de uma inflação absurda, mas ao mesmo tempo nós percebemos que a axiologia ela transcende, ela vai para um valor que busca a essência do ser humano, né? Ou a busca da essência do próprio valor. Estamos discutindo, então, essa necessidade constante de entender o que é o valor em si. E, ao mesmo tempo, nos remetemos àquela charge da Mafalda, né? Onde ela está ali com o Manolito, e ela, que tipo de valores são esses? São os humanos, os espirituais e o Manolito? Não, os que realmente interessam, porque na nossa sociedade o que realmente interessa são os valores dados como materiais, né, como valores econômicos, que são de importância, mas para entendermos a conjuntura, o que é o ser humano, é necessário adentrarmos de forma em busca de uma essência dos valores. E aí nós temos a definição de valor, né, através do André Lalande, que é esse filósofo que escreve esses dicionários, né, vocabulário técnico e crítico da filosofia, e esse de italiano também, dicionário crítico da filosofia, do Lalande, onde ele nos ajuda a entender com mais exatidão o conceito de valor. Né? Então, o sentido exato de valor, observa André Lalande, é difícil de definir rigorosamente, porque na maioria das vezes esta palavra exprime um conceito instável, uma passagem do fato ao direito, do desejado ao desejável. Né? Então, nós classificamos muitas vezes os valores como instáveis, ou como virtudes, ou como transmutáveis, ou como características que podem ser de difícil compreensão e definição. Ao mesmo tempo, percebemos que eles estão presentes. Né? Então, se estão presentes no cotidiano e na vida do ser humano, nós podemos nos aproximar para a sua compreensão, né? Buscar com exatidão, tanto a partir de um conceito, que algum autor possa nos demonstrar, mas o mais interessante é quando esse conceito se faz presente, quando nós associamos, né? Associar por meio das nossas vivências, das nossas experiências, né? Que nós temos durante o dia a dia. E aí nós temos 3 significados quando nós falamos de valor, né? De axiologia. Nós temos o significado econômico, em economia significa justamente dinheiro, né, o valor econômico, que é a sociedade econômica, a sociedade capitalista, que tem os seus pontos positivos, também tem os seus pontos a serem melhorados. Esse é o valor que está mais em voga
mais vigente. Tem até um documentário muito interessante, A Teoria das Coisas, porque nos últimos tempos nós temos uma obsolescência planejada, ou seja, os bens eletrônicos eles já são feitos para ter pouca durabilidade. Dessa maneira, o mercado, a economia, ele acaba se movimentando, né? A compra, ela não fica escassa, né? Antes, os bens materiais duravam muito tempo, então isso fazia com que a economia, de certa forma, se estagnasse. Hoje nós temos aí os produtos diversos que não têm mais tanta durabilidade. E isso é justamente programado, né? O próprio sistema econômico planeja desse jeito para que a economia fique sempre aquecida. Outra característica, quando nós falamos dos valores, são os valores éticos. Em ética, indica a virtude com que se enfrentam graves perigos e se realizam grandes empreendimentos. Então, nós temos a ética individual e aqui no sentido de empreendimentos, a ética empresarial, né? Você tem que seguir as regras da empresa, as regras de determinada instituição, e a instituição vai crescendo de acordo com o seu desempenho, com o seu desenvolvimento. Como característica, é bem plausível falar em ética quando nós somos transparentes, mas percebemos que nas próprias empresas, a própria transparência pede cautela, né? No sentido que você só pode ser transparente depois que você lança o seu projeto no mercado. Enquanto você está desenvolvendo o seu projeto, essa transparência deve ser ocultada, né? Você não jamais deve contar, principalmente para as concorrentes, qual é o seu projeto, a sua marca, o seu produto que vai ser lançado no mercado. Porque senão os concorrentes vão tomar a sua ideia e aí vão lançar o produto primeiro do que você, né? Então nós temos essas características que devem ser estudadas quando nós estudamos o valor ético. E o valor ético, que indica essa virtude, nós percebemos que lá na Grécia Antiga, por exemplo, as virtudes estavam calcadas a partir dos heróis, né, os grandes heróis que protegiam as cidades gregas. Depois nós percebemos que ela vai se estendendo, principalmente em Atenas, no modelo educacional, um modelo onde o Estado preparava todas as pessoas para desenvolver as suas potencialidades ou as suas virtudes. E temos o terceiro momento, que é o significado, que é o sentido ontológico, né? Logia, onto-ser, né? O estudo do ser, a busca pelo ser, né? E aqui nós nos lembramos de Parmênides, o ser é a existência de algo fixo, transmutável, existente, do qual nós percebemos que é um valor universal, pertence a todos os indivíduos, porque e a todas as coisas e a todos os seres. Em ontologia, indica a qualidade pela qual uma coisa possui dignidade, e é, por isso, digna de estima e de respeito. Então, na nossa investigação sobre o valor, né, nós estamos aqui nessa terceira característica, essa busca pela dignidade que indica estima e respeito. Né? Que tipo de valor é esse que ilumina os demais valores? Dentre eles, ilumina o valor econômico, agindo com responsabilidade, claro, e o valor ético também, né? No sentido que o valor econômico e o ético têm os seus pontos positivos e os seus pontos a serem melhorados, né? No valor econômico do sistema capitalista, existe a positividade de crescimento na área de trabalho, né? Então, não é engessado, existe a mobilidade social. Então, o Lalande, ele nos ajuda a esclarecer sobre essa axiologia, quando ele diz o seguinte: valor nesse sentido é aquilo pela qual um ser é digno de ser, uma ação é digna de ser realizada. Então, nós estamos procurando o valor pelo valor, né? A dignidade desse valor pela sua essência, por aquilo que o constitui, né? Então, nós temos o problema ontológico, ele acaba sendo o mais importante dos três citados anteriormente, mas também ele acaba sendo mais obscuro, né? Porque ele não é tão palpável como o valor econômico, ele não é tão pontual como o valor ético, que nós podemos estudar de cada caso por caso. Ele acaba sendo mais problemático e acaba sendo também mais discutido. Dessa maneira que acaba sendo um problema filosófico, porque ele não tem uma ideia fechada, um dogma fechado. Ele acaba sempre levando novos questionamentos, novos posicionamentos.
E aí nós pontuamos que esse reino ontológico do estudo dos valores, ele acaba sendo vasto, né? Vários pesquisadores, vários filósofos, desde a antiguidade até os dias atuais, eles acabam se debruçando sobre esse problema ontológico. Com efeito, tudo que é considerado precioso e que, de algum modo, pode contribuir para o aperfeiçoamento do homem, ou como indivíduo, ou como um ser social que está em sociedade, merece estima e, por isso, um valor. Dessa maneira, acaba também sendo complexo a sua forma de ser esmiuçada, de ser estudada. E aí nós temos esse quadrinho que nos ajuda a entender como existe esse distanciamento, né, do mundo real, desse mundo que nós estamos no nosso cotidiano, muitas vezes com leituras ou reflexões rasas, porque o tempo exige que façamos muitas coisas. Dessa maneira, esquecemos ou não temos tempo para a profundidade, ou somos permeados pela ansiedade, tendo em vista que estamos imersos também nas redes sociais. E aí nós percebemos que estudar ontologia em si, ou esses modelos abstratos ou de conceitos, acabam sendo mais distantes, né, daquilo que nós chamamos de realidade. Então nós temos, em princípio, né, um núcleo, a ontologia, depois os modelos diversos de ontologia, dentre eles o modelo axiológico, que é o modelo do valor, depois a conceitualização, né, o conceito de ontologia, se eu digo que é estudo do ser, mas o que é o ser? Né? É na perspectiva platônica, é na perspectiva de Parmênides, né, que existe um ser que deu origem a todas as coisas, e aí nós nos aproximamos desses conceitos de ser, né, na perspectiva dos estoicos, que é da razão universal para a razão da razão individual para a razão universal, até se chegar no mundo real, né, das pessoas que estão em movimento e elas estão mais em contato com os valores econômicos, né, como nós vimos anteriormente. E nós percebemos, né, o vespeiro de problemas que se aninha à categoria do valor, como fica claro também pelo passeio histórico, o que deu lugar às disputas mais acesas e às soluções mais desiguais foi o problema do Estatuto Ontológico dos Valores, desde o Hartmann, do Hertz, do Schelling, que nós vimos na aula passada, do Lavelle, né, do Lalande também, que nós vimos, cada um pontuando a necessidade de buscar o valor, ora com a divindade, né, com ser sobrenatural, e como o Hartmann dizendo também que parece que isso está intrínseco ao ser humano. Nós temos o desejo, né, a necessidade de compreender ou de exercitar esses valores, mesmo não tendo crença religiosa, mesmo não partindo para os princípios, né, universais de uma religiosidade, por exemplo. E aí, até na visão dele, é como se isso privasse a nossa liberdade, é como se a divindade direcionasse apenas para esse caminho. Com a sua pontuação, ele diz, né, que nós estamos livres, né, porque ele tira a divindade de campo investigativo e diz, não, o ser humano por si só, ele tem uma necessidade de buscar esses valores, né? E mesmo que a sociedade mude os valores, existe uma percepção interna que é necessário rever, ao menos rever esses valores. Já o Schelling e até o autor do livro também que eu indiquei para vocês lerem, o Louis Lavelle, vai dizer, não, existe sim um ser sobrenatural que organiza todas as coisas e é necessário uma reeducação, um novo olhar, uma perspectiva de interiorização para entendermos a existência desses valores. Existe o sujeito que foi criado pela divindade e existe também a questão do valor objetivo, né, criada pela divindade, o sujeito também. Então, nós temos um valor subjetivo, está interno, está na interpretação do indivíduo, mas existe a sua criação, a sua formulação fora do indivíduo. Então, ele deve buscar a existência desses valores. E aqui nesse quadro nós temos os vários, né, alguns campos, na verdade tem outros da filosofia, dentre eles a ética, a lógica, a epistemologia, né, que é o problema do conhecimento, a metafísica, que se divide em geral, e aí dentro da geral nós temos a ontologia, que vai se debruçar sobre o problema axiológico, né, o problema do valor.
E também dentro da metafísica encontramos o especial, que é a cosmologia, a psicologia, a própria teologia, né, que é a busca sobre a existência da divindade dentro dos contextos religiosos diversos, né? Então tem teologia cristã, teologia hinduísta, né? Penso eu que há diversas religiosidades, né? Então tem diversos pontos da teologia, né? Teologia católica, também teologia interconfessional, que é a protestante, etc. Então isso parte das reflexões, isso parte também da própria filosofia. E quando nós falamos dos estatutos ontológicos dos valores, nós formulamos algumas perguntas internas que nos norteiam a entender o que é esse estatuto, né? Uma programação sobre a existência desses valores, como é que nós podemos concebê-los. Então, a primeira questão que se surge é justamente o que são os valores em si mesmos, né? Nós não estamos procurando pontos, né, de reflexão sobre atitudes do valor, mas o valor em si. Da onde vem essa compreensão? O que são eles em si mesmos? E o segundo questionamento é se eles são entidades reais, ou seja, objetivas, como com simples aspirações subjetivas, né? Então eles existem e existe dentro de nós uma aspiração para se chegar a esses valores, ou se são ideias abstratas, como uma montanha de ouro ou uma sociedade sem classes, né? Ou então uma utopia, uma quimera, um mito, né? Uma realidade fantasiosa. Então os pensadores, os filósofos vão pensar sobre isso. Será que são realidades objetivas e dentro de nós existe aspirações de busca? Por ser um universo vasto, nós não temos uma definição concreta, mas ele existe. Ou será que é algo muito abstrato, do qual nós não conseguimos chegar por meio da nossa capacidade intelectiva, né? Então acaba sendo uma utopia. Aqui nessa imagem também nós podemos confundir ou colocar os valores, né? Atrelados ao bem, né? Como a voz da consciência que nos orienta, e outros, os resultados são altamente interessantes, principalmente na empresa, né? Vocês que serão futuros administradores, os resultados são interessantes, mas devemos pensar por quais meios esses resultados, né? Então, produzir muito detergente para venda é muito interessante, né? E vender muito é um resultado. Mas os meios, se for poluir muito o meio ambiente, então é necessário uma reflexão a partir desses valores, né? Dessa questão dessa imagem. A questão diz respeito à categoria do valor em geral e não a valores particulares, né? Então, o que seriam esses valores em gerais, né? A bondade, a verdade, o que é ser pessoa, né? São justiça. Então, nós temos os valores universais e a busca por esse valor universal está atrelado. Muitos confundem que o valor que é o bem ou a bondade em si, mas aí nós veremos posteriormente que tem a ver com bem por um processo de analogia, mas são coisas distintas, né? E aqui vem a classificação filosófica. São distintos porque o valor e a bondade existem, mas não são diferentes, né? Onde existe um, o outro está presente. É claro que se trata de dois problemas diferentes, como perguntar quem é o homem, certamente é diferente de perguntar quem é João, quem é Pedro, quem é Maria, porque aqui são pessoas singulares, pessoas particulares. E nós estamos procurando um conceito universal dos valores, né? Então, a mesma coisa, o que é o homem, né? O homem é apenas razão, o ser humano é apenas racional, o ser humano também é lúdico, ele é Faber, né? Que ele trabalha, ele tem várias potencialidades que estão para além também do aspecto racional. Existe o aspecto do inconsciente, né? Então, essa busca ela é mais universal do que particular. Então, se expressa um valor geral, para podermos encontrar uma resposta unívoca. Já que o próprio Lalande diz que é muito complexo, que é um conceito diverso, então nós vamos buscar um conceito de um valor geral que vala para todas as pessoas. E aí nós temos um processo, né, evolutivo nessa gravura do ser humano, desde do Australopithecus até o Homo sapiens sapiens, e a partir desse contexto, né, de tomar consciência de si, já que é o sabe que sabe, ele toma consciência de si, ele problematiza
a sua realidade vigente, ele vai percebendo que existem coisas que estão para além do aspecto físico ou do contato com as demais pessoas, e dentre essas coisas é justamente a compreensão sobre o valor, né? O que é o valor em si mesmo e por que nós desejamos, né, o encontro desse valor, e às vezes, claro, nós criticamos os valores vigentes e aí nós fazemos críticas diversas, né, a partir de uma imposição da cultura, da linguagem e etc. Assim, nós percebemos que existem três principais soluções dadas à questão do estatuto do valor ontológico dos valores, né? Já que estatuto é como se tivesse algo descrito sobre a organização desses valores. Então, tem pensadores que se fundamentam na qualidade objetiva, outros pensadores que falam da subjetividade e outros que vão pontuar, não, é uma realidade que transcende, né? Tem o aspecto físico, mas está para além do aspecto físico. Então, o primeiro grupo nos diz que afirma que são entidades objetivas subsistentes em si mesmas. Então, os valores estão fora do ser humano. E aqui nós temos o Scheller, nós temos o Lotze, né, que é o pai justamente da axiologia, e muitos dizem que é o Nietzsche, né, por falar da transmutação de valores. Mas quem vai conceituar primeiramente, eles vivem em épocas contemporâneas, né, o Lotze e o Nietzsche, e o Lotze vai falar dos valores como essa necessidade também de busca, por isso que ele diz que eles são objetivos. Se são objetivos, eles existem por si mesmos. Nós percebemos a partir da nossa subjetividade, mas eles estão fora de nós. Já o segundo grupo sustenta que os valores são simplesmente sentimentos, e por isso não têm nenhuma realidade própria, mas existem exclusivamente como fenômenos subjetivos, como disposições ou aspirações da nossa psique, aspirações da nossa mente. Então, para esse grupo de autores, eles dizem praticamente que é uma invenção, é uma proposta do ser humano, mas que é uma realidade subjetiva, né? Ele não está fora de nós. E desses autores, Menoing, Enfreldes, nós podemos, o mais conhecido é o Freud, né? A partir da sua constituição do id, do id, do ego e do superego, né? Então nós temos uma complexidade do ser humano e ele coloca que essa questão dos valores ela é mais subjetiva, a partir de uma expressão de nossos sentimentos. E o terceiro grupo de pensadores, de filósofos, psicólogos também, vai considerar que o valor é uma propriedade transcendental, né, do ser, e o identifica geralmente como o clássico transcendental do bem. Então, dessa maneira, o valor está atrelado ao bem, mas são coisas distintas, mas não são diferentes. E aí nós encontramos isso na obra de Definance, Lavelle, do Hammer, né? Por isso que indiquei aquela obra para vocês fazerem a resenha crítica do Louis Lavelle, um autor novo, por assim dizer, nessa concepção, nesse sentido de busca transcendental. Lembrando, gente, que ali é uma proposta de resenha crítica. Então, o que é que nós fazemos numa resenha crítica? Colocar os principais pontos desde o primeiro parágrafo, e lá no último parágrafo, no fechamento do seu texto, você pode estabelecer uma crítica, né? A obra fala sobre isso, mas de acordo com a minha concepção sobre os valores, eu aceito, ou eu reafirmo o que o autor diz, ou também eu coloco esse outro posicionamento que é diferente do autor, né? A resenha crítica ela se difere por isso. Você coloca o seu posicionamento a partir ali dos últimos parágrafos. Ou reafirmando, você pode reafirmar a ideia que o autor disse, ou também você pode contrapor, dizer, não, eu acredito mais que os valores são subjetivos, de acordo com Freud, por exemplo, mesmo Lavelle colocando que é uma propriedade transcendental. Não, mas eu acredito que os valores são entidades objetivas, como o Hartmann fala, que não precisa da entidade superior, porque existem ateus que eles praticam os valores, né? Eles buscam esses valores e não acreditam no transcendente. Ou eu acredito, creio que existe, claro, essa concepção transcendental e aceito as ideias do Louis Lavelle, que é um filósofo francês. As obras dos franceses são boas para você ler,
né? Você lê geralmente uma vez, já compreende muita coisa, né? As obras praticamente dos alemães, pegar um Kant da vida, aí você tem que ler uma, duas, três, para começar a entender, né? Do Hegel também, mas os franceses são mais claros, mais objetivos. Então é uma obra que é de fácil compreensão, né? Eu até indico a leitura, e aqui você já pode ir começando, né? A partir, né, da curiosidade para você entender outros autores que trabalham sobre a axiologia, sobre o problema dos valores. Então, trocando em miúdos, nós temos aí um grupo que fala que a verdade parcial, sublinhada pela primeira, é a objetividade, né? O valor está fora do sujeito. Nós temos outro grupo que focaliza, que é o segundo grupo, fala com relação ao sujeito, então o homem, o ser humano, vai criando seus valores, e nós temos aquele que falam de uma relação transcendental. Todo valor, ele objetiva o bem, né? E aí, esse bem, a concepção de bem aqui, ela é bem universal. E aqui nós percebemos aquela característica também do Sócrates, por isso que nós vimos aquele alicerce filosófico. Aqui, nessas exposições de slides, vocês podem, né, pegar as ideias do Parmênides, o ser é, que se contrapõe ao Heráclito, né, ninguém banha no mesmo rio duas vezes, a existência da nossa consciência, a busca pelos valores, já que a consciência molda também a forma como nós vemos o mundo, e também essa questão de busca de valores universais, já que o próprio Sócrates está combatendo sofistas, né, que falam que no seu tempo os valores são totalmente relativos, eles são moldados pelo discurso e eles podem também sofrer transmutações. Com o Sócrates, não, nós temos essa universalização, né, essa busca pela essência dos valores. E aí nós percebemos que mesmo com esses autores, né, esses filósofos falando da objetividade, também da questão da subjetividade e da relação com o bem, isso não esgota toda a realidade, né? Nós não conseguimos compreender a totalidade dos valores, né? A totalidade da essência do valor. E ali, mais uma vez, isso nos faz questionar, isso mexe com a nossa mente. Então, o que seriam mesmo esses valores, né? Como é que nós podemos encontrar um conceito universal para entendermos o valor em si, né? Já que ele está em relação com o bem, mas ele transcende, né? Ele parte para além das realidades materiais. Então, vem-se a mesma pergunta, né? O que é o valor em si mesmo? O Lalande, no seu dicionário, não conseguiu definir, já disse que era muito complexo, e a partir dessas observações objetiva, subjetiva e transcendental, nós ficamos, então, com essa questão mais ontológica, percebendo que o valor é um transcendental, é uma qualidade que pertence ao ser enquanto tal, e por isso está presente em cada coisa, como os outros transcendentais. Então, quando nós falamos de valor, existe a unidade, existe a bondade, existe a verdade, existe a beleza também na percepção desses valores. É uma propriedade universal que acompanha todas as coisas e não está estrita a uma só classe de seres, né? Os mais privilegiados que têm valores, não, todos têm valores, né? Ou uma só categoria. As categorias são diversas, né? Justiça, bondade, verdade, beleza. E aqui nós vemos, né, aqueles valores que não têm preço na vida, ajudar aqueles que estão precisando, a sensibilidade que causa, né, o impacto que causa no olhar, na parte sensível nossa, quando nós vemos, por exemplo, imagens, né, como essa, aqui, claro, um desenho simplório, mas que nós podemos ampliar, né? Quantas e quantas situações que nós vivemos em nossa vida e nós percebemos, poxa, nenhum dinheiro do mundo, né, nenhum bem material paga isso que foi feito, né? Isso que foi realizado, essa graça que foi alcançada nesse sentido, nessa percepção da realidade que está muito, muito além dos valores materiais, né? O valor é a dignidade de uma coisa, não a verdade, não a bondade, não a beleza. Então, muitas vezes nós cometemos o equívoco de falar que o valor é a bondade em si, ou a beleza, ou a verdade, na verdade, né, mas nós percebemos que cada um tem uma significação específica.
E a própria significação de valor está relacionado à dignidade de uma coisa, né? Como essa coisa é digna, como essa coisa é respaldada para se ter esses critérios, né? De bondade, de beleza, de verdade. Então, o valor é uma fachada do ser, já que também o ser é um problema ontológico, o valor é um problema axiológico. O movimento do valor, que é dignidade, nos leva à estima e também a essa valorização, essa busca, essa percepção de dignidade a partir dos valores, né? E aí nós temos outra confusão aqui dada pela Mafalda, né, em seus quadrinhos, quando nós percebemos essa questão de cultura, ou a questão do acesso à cultura, consequentemente, essa compreensão e essa percepção dos valores, né? Ela nos diz assim, a amiguinha diz assim, quando eu crescer, quero ter muitos vestidos. E a Mafalda diz, e eu, muita cultura, né? Aí a amiguinha diz, se você sair na rua sem cultura, a polícia vai te prender? Aí ela diz, não, experimenta sair sem vestido. E aí ela vai, né? Aparece outro quadrinho, a amiguinha dela chorando, parece que ela deu um puxão de cabelo, brigou com ela, e ela diz: é triste ter que bater em alguém que tem razão, né? Entre as características aí dos bens materiais e a característica da cultura, né? A cultura no sentido também de percepção dos valores, ou de percepção mais aguçada desse sentimento, né? Então, e aí, quando nós falamos aqui cultura, nós falamos de culturas diversas, né? Até certo tempo, existia uma discriminação da cultura erudita e da cultura popular. Hoje, nós vemos que quanto mais diversas, existem mais riqueza, né? A cultura ela acaba sendo mais rica quanto mais plural, né? E também é um campo de conhecimento da realidade. Gente, até aqui, algum comentário a ser feito? Professor, o trabalho vai ser só dia 4, né? Isso, já foi modificado a data lá. Sobre o conteúdo, alguma questão? Não, professor. Não, professor, nenhuma argumentação. Professor, o professor estava falando, né? Que essa tirinha tem realmente a verdade, né? Muitas vezes a gente não acaba dando tanto valor à cultura, né? Porque realmente é assim que é as pessoas. Hoje em dia, como o senhor bem falou, a gente dá mais atenção aos bens materiais, né? Como a menina mesmo disse, que queria não sei quantos vestidos. E acaba se esquecendo da cultura, entendeu? Da dignidade, do futuro, né? E pensa só naquele momento, tá entendendo? É basicamente isso. Eu acho que o senhor explicou muito bem, não tem muito o que ressaltar, não. Tá ok, tudo bem. Sim, gente, só abrindo esse parênteses, né? De acordo com algumas reivindicações, temos alguns seminários para apresentar, a nossa data de entrega do trabalho foi alterada, né? Mas não extrapolem a data. Dos trabalhos sempre existe essa maleabilidade para mudança de datas, só não provas, né? As provas elas não tem como mudar, será tal dia, né? E as provas de vocês têm uma duração bem extensa, né? Desde a hora da aula, às vezes de manhã, até a noite, um dia inteiro para a realização das avaliações. Então, ok, né? Nós temos aqui essa abstração sobre os valores, é um pouco mais denso, né? Para a gente entender um pouco mais sobre o pensamento desses autores, principalmente Louis Lavelle, Hartmann e os outros, eu peço que vocês leiam também os textos, né? Que eu vou colocando, são textos que eu vou tirando fragmentos para a gente compor os slides de uma forma mais clara, mais objetiva, já que a gente não tem esse tempo, né, de ler com vocês parágrafo por parágrafo dos textos, mas vocês vão tendo referências, né, ideias principais desses autores que falam sobre o problema axiológico. E aí nós partimos para as propriedades transcendentais do valor, né, já que transcende, nós temos essa percepção. Então, a primeira coisa, a primeira propriedade é a coercitividade com o ser. Então, o ser existe no sentido que ele está fora de nós, existe a objetividade, e ali onde há ser, existe o valor, e onde há o valor, também existe o ser. Então, o ser humano primeiro toma consciência da existência desse valor e acabamos seguindo, né?
num processo existencial, desde nosso nascimento até o nosso último suspiro de vida, na busca constante por esse valor. Às vezes nos distanciamos, né? E aí nós nos recompomos e voltamos para a busca desses valores. Lembrando que não são seres humanos, não são os ursinhos carinhosos, né? São repletos também de muitos aspectos que contrapõem essa busca dos valores. Inclusive também os aspectos sociais, econômicos, que falam mais alto, né? E outros percalços que todos, né, os seres humanos passam. O valor exprime uma modalidade do ser que o acompanha necessariamente e não acidentalmente, né? Acidentalmente no sentido que não é de qualquer jeito ou poderia ser de outra forma, mas é algo necessário, algo existente, a sua dignidade, uma modalidade que no nome puro e simples do ser ou dos outros transcendentais permanece justamente de forma inexpressa. E se é inexpressível, está fora do sujeito, né? E ali nós temos algumas imagens, né, algumas coisas que o dinheiro não compra, né? Então tem ali o amor, a amizade, os sonhos, desejos, a felicidade, a própria dignidade em si, né? Então são esses valores que nós estamos refletindo, né? Ou a busca por uma essência de um valor universal referente a essas características. O segundo ponto o valor é convertível com o ser e com os outros transcendentais. Então ele se converte, né? Na realidade, nós só percebemos a existência do ser por causa que existe essa necessidade de entendermos o que é o valor, e ele vai se convertendo, né, em verdade, bondade, beleza, mas nós não podemos confundir um com o outro, porque cada um tem a sua especificidade. Todos os transcendentais, eles coincidem, ainda que permanecendo lógico e necessariamente distintos entre si, graças à convertibilidade no ser e nos entes, há tanto de verdadeiro quanto de bom, há tanto de bom quanto de belo, e há tanto de bom, de verdadeiro e de belo, quanto no valor, né? E ali nós temos, de forma concreta, quando nós vamos, por meio da sensibilidade, entender essa característica da convertibilidade, né, nas coisas mais banais e simples da vida, né, na convivência com os amigos, quando você está muito cansado e acaba dormindo, na própria convivência amistosa com a sua família, nos risos que nós damos, nas boas lembranças que nós temos, né, do nosso cotidiano, nos abraços, enfim, né, nós podemos converter essa sensibilidade de percepção do amor em verdade, bondade e beleza, quando nós sentimos de forma afetiva, de forma sensível, né, pela sensibilidade, essas características que estão aí nesses bonequinhos aqui, né, que vocês podem ver no final do slide, né? As melhores coisas da vida, né, são de graça, né, não precisam necessariamente, ou o ponto central não é a materialidade. Claro que para dormir você precisa de um quarto para dormir, você vai gastar dinheiro com isso, vai ter que comprar uma cama, mas e a casa, né, e tudo. Mas o ponto central ele é muito maior, ele extrapola, ele transcende a materialidade. E a outra, né, é a relação bipolar, né? Bipolar no sentido que tem esses dois polos. Ele é subjetivo, porque nós temos a necessidade de reflexão desses valores, né? Nós criticamos aquela tabelinha, né, os valores colocados no Brasil, no encontro passado, mas, ao mesmo tempo, se existe um ponto de crítica, é porque esses valores eles estão fora de nós, ou a percepção desse valor universal ele está fora de nós, então ele é objetivo. Então, por isso que nós falamos em relação bipolar, né? Ora é subjetivo e ele ora é objetivo, né? Ele existe por si mesmo e nós devemos galgá-lo, nós devemos buscá-lo. Por isso se diz que o valor é uma correlação entre dignidade e estima, análoga, ou seja, em comparação entre verdade e conhecimento, entre bondade e desejo, entre beleza e admiração. O valor nasce da relação com a estima, né? Com a dignidade que nós vamos percebendo e compreendendo a sua existência. E aí, quando nós vemos esse gráfico, né, nós podemos também colocar os valores materiais também, né?
Quem nunca ouviu aquela frase que a gente só sente falta quando perde, né? E quando nós vemos nesse gráfico, externaliza isso, né? Antes de você ter, né, você tem aquele desejo, aquela estima de obter determinado objeto, e aí quando você tem, né, você já não dá tanta importância, né? Às vezes se torna banal, você deixa de lado, etc. E aí parece que volta ao mesmo patamar inicial depois que você perde, né? Aquele determinado objeto, ou determinada pessoa, ou etc. Né? São aqui os valores. Nessa questão de valor de uma coisa, também nós podemos fazer diversas reflexões. Tem algum comentário, gente, sobre esses 3 pontos, principalmente desse gráfico? A coercitividade com o ser, o valor é conversível, em ser, e também com os transcendentais, verdade, bondade, beleza, e a relação bipolar. Ou tranquilo até aqui? Tá tranquilo, professor. E aí nós temos, né, só reforçando essas 2 dimensões, né, do valor. Essa dimensão objetiva e essa dimensão mais subjetiva, própria de cada indivíduo. Né? Não importa a região que ele nasceu, a sua cultura, né, o seu processo de existência, mas existe essa percepção, existe esse desejo, essa vontade, né, de se aproximar dos valores. Então, tais dimensões derivam imediata, diretamente de sua propriedade, de serem uma correlação. Né? Nós não podemos pensar que um existe, né, objetivamente sem o ser humano. Então, é só o ser humano sem existir fora do ser humano. O valor é objetivo e objetiva a verdade, a beleza e a bondade, né? Esses anseios internos que nós temos. O homem pode produzir objetos, coisas, mas não necessariamente produzir o valor dessas coisas, né? Às vezes se produz até um quadro muito bonito, e ali, enquanto ele está vivo, precisando do dinheiro, né, o valor material, aquele quadro acaba não tendo nenhum valor. Quando morre, né, acaba se tornando uma obra de arte, o valor também social acaba crescendo da sua obra. E às vezes também objetos diversos que se pode produzir, mas ao mesmo tempo não faz parte do próprio objeto o seu valor em si. Né? A atividade criadora do homem está voltada para os objetos e não para os valores. Né? Pode-se produzir uma bela estátua, mas não o valor artístico. Pode-se fazer uma boa ação, mas não gerar o valor da bondade. Pode inventar o rádio, mas não o valor das comunicações, né? Porque o valor está para além até desses atos e dos objetos criados, né? O valor é uma concepção objetiva, já que ele existe por si mesmo, então não tem como se criar o valor em si. No máximo, o ser humano cria os objetos. O homem só pode produzir objetos de valor, mas não o valor em si. Né? E aí eu queria que 1 ou 2 pessoas me comentassem sobre o que a Mafalda ela fala nesse quadrinho. Qual é a crítica que ela lança aqui, já que nós estamos refletindo sobre os valores? Dá para vocês lerem aí o que ela está dizendo? Às vezes fica pequenininho, né, no computador. Dá para ler, professor. Tá, okay. Pelo menos umas 2 pessoas para comentar. Professor, acho que na minha visão é tipo um pouco de distorção de valores, né? Que as pessoas realmente estão bem mais frias e tudo, e realmente usando outras pessoas, que no caso aí ela está falando que os objetos que era para ser usados, e não as pessoas, né? E as pessoas realmente estão se apegando, não generalizando, mas estão se apegando a bens materiais do que valorizando as pessoas mesmo, assim, o sentimento com o outro. Verdade. Eu ouvi algo no chat, mas eu não consigo visualizar. Foi alguma mensagem? Se alguém, outra pessoa... Eu acho, professor, que... Sim, pessoa. Tá me ouvindo?
Estou ouvindo, sim. Eu acho, professor, que no nosso mundo atual, né, as pessoas estão jogando sua felicidade mais em bens materiais. Ou seja, eu estou triste, eu vou comprar tal coisa e eu vou ficar feliz com aquilo. Ou seja, são coisas superficiais que hoje em dia a gente vê muito isso, né? Principalmente essa geração atual, que quando tá mais para baixo ou isso, aquilo, outro, joga toda a sua felicidade, toda em bens materiais ou coisas que são momentâneas, sabe? Pelo que eu entendi, né, mais ou menos isso. Sim, claro, exatamente. Mais alguém, gente? Muito boas colocações. Também, professor, em relação às pessoas que usam as outras pessoas para conseguir os objetos. Também acontece muito hoje em dia. Sim, exatamente. Que eu entendi assim que as pessoas hoje não têm mais valor, apenas os objetos. Hora ou outra a gente vê a notícia de alguém matando outro, de um tênis para roubar um celular. E uma notícia curiosa dessa semana foi o Neymar que pagou 6 milhões em 2 NFTs, que é 2 desenhos de 2 macacos. Eu não sabia dessa notícia, mas é verdade. E veja os desenhos para o senhor ver, que é coisa linda. Professor, quando eu cheguei agora, desculpa pelo atraso, viu? Eu saio de serviço agora. Tudo bem. Pelo que eu entendi, do que eu peguei aqui no fio da meada, da filhinha aqui da abafada, tá dizendo que as pessoas dão mais valor às coisas do que às próprias pessoas. Eu penso nisso não só como um pensamento filosófico, mas quando a gente olha a nossa sociedade, um professor que tem valor de inserir conhecimento na nossa sociedade, quanto mais graduado, quanto mais saber, melhor é o professor, e ainda assim ele não é valorizado. Então, isso para mim é uma inversão de valores, e já tem outras profissões, como o YouTube, que às vezes não é desmerecendo, mas você não tem uma faculdade, todo um trabalho que tem uma formação de professor e eles ganham, às vezes, muito mais que o professor. Eu pensei nessa ótica, não sei se eu estou errado. Tranquilo, sim, é um exemplo bem viável, né? A discussão dos professores, ela é bem pertinente, né? Bem interessante mesmo. Com certeza, é um exemplo que cabe mesmo aí. E também a do colega que falou anteriormente, né? Os objetos, a pessoa que se torna objeto, é muito pertinente. Mais alguém? Deixa eu ver, até teve um que postou aqui o link no grupo, é o João, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui o nome. Acho que foi o João, ele repostou o link no grupo. Tá aí, João? Tá me ouvindo? Tô sim, professor. João, faça um comentário aí sobre a questão dos valores, como é que, se existe essa... Eu vou pegar aqui um exemplo bem simples do nosso cotidiano. Existe uma inversão de valores no mercado de trabalho quando nós falamos, por exemplo, das funerárias? Em relação das funerárias com o mercado de trabalho administrativo, etc. Isso, esfria o valor humano. Existe, eu vou mencionar assim um caso em relação assim a pessoa ser amada com um trabalho. Em relação a um trabalho, bora supor, um vendedor, se tivesse a opção de mim mesmo, ser vendedor e ser um assistente funerário, mexer com corpo e etc., eu não queria, tá entendendo? E em relação aos objetos e as pessoas serem amadas, vai assim ao ponto crítico de cada um, o jeito da pessoa, porque já é o certo ter o amor próximo e também ter o amor próprio. Já muitas pessoas nem têm o amor próximo e piorou o amor próprio. Aí vai depender de cada um. Mas é um ponto muito interessante a ser mencionado em relação ao trabalho, porque tem pessoas que dentro do mercado que não tem amor ao próximo, não ajuda, prefere ver o outro se ferrar com medo de ajudar, entendeu? Às vezes vê a pessoa fazendo errado e não ajuda, e nunca tem aquele ponto positivo para trazer o positivo para ela, nem o positivo para outra pessoa. Sim, exatamente, né?
Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o plano dessas funerárias, né? Mas quanto mais alto o valor mensal que você contribui, mais benefícios por assim tem, né? Então, um desses benefícios em valores altos são aquelas pessoas chamadas de carpindeiras, se eu não me engano, que são pessoas responsáveis para chorar quando você falecer, né? Então, veja só como os valores mudam, né? E como é que a sensibilidade agora é marcada pelo dinheiro, você paga para se ter essa emoção quando você falece, né? Então, e também o esfriamento, né? Quantas pessoas querem, às vezes, até desejam a morte de determinada pessoa na comunidade para se ganhar o dinheiro para cavar a cova, né? Então, os valores se mudam, né? O que interessa é o valor econômico. Não sei se vocês já perceberam isso em alguma localidade, né? Mas existe esse esfriamento de valores. Sim, alguém ia falar, pode falar. Sim, professor, eu ia falar aqui. Você estava falando dessas pessoas que são pagas para chorar, mas também tem pessoas que são pagas para ir em festas, em casamentos, Sim. e em coisas que geralmente você espera que as pessoas vão porque estão lá por você ou pela pessoa. Gente que vai em aniversário e é pago para estar lá, pagando, cantando parabéns para a pessoa sem nem conhecer. Exatamente. Então, existe um esfriamento do sentimento, né, do que é o ser humano de verdade, do contato com o outro, né? O contato é mais marcado pelo bolso, né? Quanto mais você pode pagar, então você consegue essa presença, né, das pessoas. Professor, Pode falar. Sim. Tô para ouvindo. você, para a gente ver como as pessoas estão vazias. Um cantor que eu acho que a maioria que conhece, que é Natan, ele disse que chegou a receber já de pessoas anônimas, sabe? No meio do show dele, R$ 8.000 para o cantor anunciar ali o nome dele como se fosse íntimo. Tipo, fulano e tal, vamos depois pro churrasco, depois do show. E tipo, ele disse que recebeu R$ 8.000 na hora para ter esse anúncio, vamos dizer, uma pessoa realmente vazia, que paga 8.000 para outra pessoa ali, sendo que ele podia estar com uns amigos realmente dele, né, que tivesse próximo e tal, sem precisar pagar realmente por uma coisa que a gente pode receber de graça, que é o sentimento, né, da amizade e tudo, só por conta desse conhecimento, vamos dizer, comprado. Sim, é uma realidade que existe, né? E é necessário essa reflexão que a gente está fazendo, né? Muito bem. Mais alguém, gente? Então vamos para frente, né? Então, diante de valores como a justiça, a verdade, a sabedoria, a prudência, o amor e a bondade, o homem se sente mais passivo e não ativo. São valores que agem sobre ele, guiam-no, provocam-no, estimulam-no, atraem-no e enriquecem. São os valores que contribuem para fazer crescer o ser humano, né? E aí, mais uma vez, essas figurinhas que a gente encontra que nos ajudam a elucidar o texto, coisas que não podes comprar, né? O amor, sonhos, amigos, né? Salvo esse exemplo aí do cantor que foi dado pela colega, né? Que os amigos aí por meio do anúncio, mas aí que tipo de amigos são esses, né? Realizar um desejo, a felicidade, o tempo também, né? Tão pouco tempo que nós temos durante o nosso dia a dia, mas como também nós utilizamos esse tempo. E o tempo é uma coisa que passa e não volta atrás. Os mitos, eles nos ensinam muito. Por exemplo, o pai de Zeus, que é o rei dos deuses, é o Cronos, né? Até hoje nós temos o cronômetro, que é para marcar o tempo, né? A cronologia, quando nós falamos de várias sucessões temporais. E o Cronos, como o rei dos deuses, ele tinha medo dos seus filhos usurparem o seu poder, né, o seu trono. Ele, casado com Gaia, que é a terra, né, ele engole os seus filhos, né, e há até um tempo que a própria mãe, ela esconde o filho, que é o Zeus, numa caverna, e aí com o tempo ele vai e usurpa o poder do pai, retirando o Cronos de poder. Isso parece uma história banal, né, interessante, bem fictícia, mas nós temos aí uma assertiva, né? Cronos, ou seja, o tempo é um deus que engole os seus filhos. E aí, quando nós vamos ver a nossa realidade,
nós somos consumidos também pelo tempo, né? O tempo, ele nos engole, desde o amanhecer até o anoitecer, os meses, dias, semanas, anos vão passando, e nós vamos sendo engolidos pelo tempo. E aí nós nos perguntamos, o que é que nós fazemos no nosso tempo? Como nós também entendemos os valores que nos norteiam, né? Qual é o sentido, né, da vida, um problema bem filosófico, e também o que é o ser humano, né? O que nós estamos fazendo, já que nós somos seres mortais, né? Nós não somos imortais, nós temos um prazo, por assim dizer, de validade aqui, né? Nós morreremos, não viveremos 200 anos, no máximo 120, mas a partir dos 80, dos 90, a gente já vai perdendo a nossa produção quando nós temos determinada idade, né? Então, nós somos seres para a morte, como diz o Heidegger. E aí, como nós utilizamos o nosso tempo? E, ao mesmo tempo, percebermos como esses valores, eles são necessários e, às vezes, eles são distanciados, eles são apagados pelas diversas atividades que nós temos no nosso dia a dia, né? E nós já percebemos diversas formas que ter muito dinheiro, ter muitas riquezas, não necessariamente vai trazer a questão da felicidade, né? Se fosse assim, famílias muito ricas ou que ascenderam com muita riqueza não passariam por problemas seríssimos de depressão, né, até de suicídio e etc. Então, nós percebemos que cultivar e entender o que são esses valores acaba sendo de fundamental importância. Parece que é muito abstrato, mas depois nós percebemos que é necessário refletirmos a nossa vida a partir, né, desses valores. Aqui nós temos uma frase, né? Todo verdadeiro valor traz em si mesmo o seu significado, a fortaleza. É precisamente fortaleza, e enquanto fenômeno originário, não pode ser derivado de nenhum outro. Por isso, o homem só poderia realizá-la partindo da própria fortaleza dela, né, à medida que age fortemente e se torna forte, né? E aí nós nos perguntamos, aliás, antes de nós fazermos essa reflexão, alguém sabe quem é esse herói da mitologia grega? E também pode complementar, né, com aquilo que nós vimos até agora. Sim. Alguém ia falando aí. Interrompeu. Olá. Então, nós temos aí o ser mitológico Hércules, da mitologia grega, né? Que nós nos perguntamos, né? A partir dos seus feitos, os 12 trabalhos de Hércules, um deles foi essa luta aí com esse leão, mas nós nos perguntamos o que seria do Hércules sem sem os desafios que ele enfrentou durante a vida. Ele não passaria de um ser comum como os outros, né? Então, também o que nos fortifica, o que nos faz entender a proximidade desses valores são as diversas dificuldades que vamos enfrentando no nosso dia a dia, na busca por emprego, nas quedas, quando levantamos, na percepção da nossa existência, e isso nos vai fazendo maduros, fortes, reflexivos, e tomando consciência cada vez mais também desses valores, né? Vocês estão escutando? Não sei se houve uma queda, alguma oscilação. Então, nós temos aí um exemplo, né, dessa questão o que seria do próprio Hércules se ele não tivesse enfrentado aos 12 trabalhos, né? Certamente não seria um herói. Então, para desenvolvermos esses valores, primeiro partimos dessa percepção e, ao mesmo tempo, olhamos para a nossa vida e percebemos, né, onde nós nos aproximamos, também onde nós nos distanciamos, e percebemos que a vida é um constante devir, né, um constante vir a ser, constante mudança também. E uma das principais mudanças é justamente essa percepção, esse olhar
mais avançado sobre a questão dos valores. Algum comentário? Só que um não na verdade, assim, que a gente já, eu não sei se vocês já escutaram falar, mas um não ensina mais do que 10 sim. Isso é muita verdade. A gente aprende mais com um não do que com 10 sim, entendeu? Que a gente corre mais atrás, assim, quando recebe um não é bem mais aquele impacto, assim, aí você vai atrás do sim, mas é melhor receber um não porque você aprende mais com ele. Sim, verdade, né? Praticamos a resiliência, a persistência, né? Não desistir nunca, lutar pelos nossos sonhos. Agora já está trovejando aqui. Aqui também tá chovendo, professor. Mais algum comentário? Estão ouvindo aí os trovões? Dá para ouvir. Então, dando continuidade, né, para ter o valor não basta o polo objetivo, a dignidade do ser, é necessário também a questão do subjetivo, a estima, o respeito por parte do homem. Aqui, gente, quando eu coloco nesses slides homem, é ser humano, né? Homem, mulher, ser humano. Ou seja, é necessário esse polo subjetivo, essa intencionalidade, essa conscientização e essa busca pelo valor objetivo. Não floresce a dignidade do ser ou de um ente sem a estima. O valor emerge a partir do momento em que há um sujeito, o homem que realiza o ato positivo de uma valoração, de estima e que, dessa forma, reconhece a dignidade de uma coisa, de uma pessoa, a dignidade de uma ação. Né? Quantas pessoas que passaram pelas nossas vidas, né, quer sejam familiares, heróis, enfim, né? Tantas pessoas que se tornam espelhos, que nós vamos, não é apenas reproduzir tal qual eles viveram, mas são fontes de admiração, né? Tios, avós, pai, mãe, etc. Né? São nossos alicerces que nós vamos dando continuidade, construindo, percebendo essa dignidade do valor. O valor sem o homem permanece inexpresso, não tem como expressar a sua existência. Ele acaba sendo oculto, encoberto, ele não fulgura. É como um soberano sem súdito, né? Não tem como existir um rei sem o seu reino, né? Sem os seus súditos. Ou seja, ele não existe como soberano. Pode permanecer o reino do ser, mas desaparece o reino dos valores. Assim, o valor, enquanto transcendental, é essencialmente dotado de objetividade. A conclusão desses filósofos, então, é que o valor transcende, ele vai para além do ser humano e ele também é universal, né? Ele é objetivo. E também é necessária a subjetividade, por isso que é essencialmente dotado de subjetividade como de subjetividade. Sim, alguém digitou no chat, pode falar. Tranquilo. Como eu estou vendo só os slides, né? Não tem como eu ler o que vocês colocaram. Alguma pergunta, alguma colocação? Eu só ouvi o barulhinho. Acho que levantaram a mão sem querer, professor. Pode, se alguém quiser colocar alguma coisa, tranquilo. Então, aí nós temos duas imagens, né? Uma fazendo essa representação que os valores, eles precisam dos sujeitos, porque nós percebemos a sua existência, mas é como se fosse um rei sem os seus súditos, né? E ali tem o bobo da corte, tem o guerreiro, né? Tem o sacerdote, tem, enfim, várias pessoas que estão ali para se compor o reino do rei. Sem essas pessoas, o rei não existe, né? E também nós temos os valores que eles são pulverizados nessa série que eu particularmente acho muito interessante, os episódios, não sei se vocês conhecem, mas vou até indicar alguns episódios bem interessantes, que é o dos Simpsons, né? O Homer Simpson, ele faz essa mudança dos valores, né? Ele diz assim, tenho 3 filhos e nenhum dinheiro. Por que não posso ter nenhum filho e 3 dinheiros, né? Numa sociedade capitalista, de busca constante pelo material, né, se faz essa inversão da família e também em relação aos bens econômicos. Tranquilo, gente? Alguma questão? Algum comentário sobre as imagens? Alguém conhece os Simpsons, né?
Eu conheço, professor. Professor? Sim, pode falar. Aí o Homer Simpson, ele é exatamente o contrário daquele rico, né? Que ele trabalha para ele, que ele é sozinho e tem muito dinheiro e procura até imortalidade, né? Que tem vários episódios que ele faz atrocidade com todo mundo querendo ser imortal, sozinho, não tem ninguém. E o Homer tem a família dele e não tem dinheiro e ele é aquele verdadeiro americano meio idiota. É verdade. O Homer está preocupado, né, com a cerveja, com a comida, né, com a sua esposa, uma briga danada com o Bart Simpson. É verdade, tem o Sr. Banners, né, que é o dono da usina nuclear, né, que tem muita riqueza, é verdade. Interessante. Mais alguém, gente? Professor, não sei se o senhor já assistiu o episódio que o Homer faz uma retrospectiva da vida dele. Eu sei porque eu gosto muito dessa série. Uhum. Ele faz uma retrospectiva da vida dele, quando tipo um documentário que estava fazendo, ele criança até ele adulto. E ele mente, fingindo ser o próprio Sr. Burns, invade, pega a casa dele quando ele está de férias, invade lá e mente para todo mundo do documentário, fingindo ser um homem rico, poderoso, com uma família rica, uma família com tudo que se precisa. Aí o senhor estava falando dessa inversão de valores, né, a subjetividade de valores, e dá para perceber bem nesse episódio que, embora ele tenha uma família amorosa e dinheiro para se sustentar, não basta para ele. Ele queria ter a vida do chefe dele, uma vida de milionário. Sim. Uhum. Eu não estou lembrado desse episódio, mas Existe sim. é bem típico do Homer, né, fazer isso, inventar essas situações aí. É bem típico. Muito boa a colocação, mas alguém... O Homer tem esse sonho, né, de ser muito rico, mas não levanta a mão de salvar para fazer nada sobre isso. Procura sempre os meios mais fáceis, as oportunidades que caem na frente dele. Uhum. E aí ele cai na estilada. É muito interessante. Eu também particularmente gosto muito dos episódios. Mais alguém, gente? A série mesmo tem vários episódios que a gente pode ver nessa questão de valores, né? Tanto a escola também. Tem uma série também que mostra muito esses contrastes entre os valores, essas mudanças, que é Rick and Morty. É muito boa a série também. É do mesmo criador, né? Dos Simpsons. Eu acho que ele é do mesmo criador, se eu não me engano. Não é um cientista do cabelo verde? Mas não é, não. Ah, é de outro criador? Ok. Então, outra característica também, ela possui objetividade, porque ela se funda no ser em si. O valor não é uma quimera, né, um sonho irrealizável, então um bicho que nós vemos aqui nos videogames, ou então nos mitos, né, um leão com várias cabeças ali, mas é um aspecto primário, fundamental e constante, perene no ser e também perene nos entes. Né? O ser como algo universal, os entes são mais particulares. É objetivo porque o primeiro termo da relação axiológica é precisamente o ser enquanto ser. Por isso que na axiologia se discute muito o problema ontológico, né, da existência do ser. Então, se existe a consciência, existe uma percepção de algo universal, logo o ser existe. Se existe o ser, então ele é dotado de quê? De bondade, justiça, né, dessas qualidades que nós vimos, e ele é dotado de valor. Né? Esse valor é justamente aquilo que nos impulsiona, então o valor por si só ele tem uma dignidade e ele tem um brilho próprio que chama a atenção por meio da nossa subjetividade. Né? Então os desenhos, filmes, as instituições, as pessoas, a cultura, tudo é formado de valor. Né? Só porque os valores, se eles estão em deficiência, né, como nós vimos aquele quadrinho do momento passado, e fizemos críticas interessantes, né? O que é que
que molda o ser humano nos dias contemporâneos. Então, se nós temos a capacidade de fazer essa crítica, então é porque existe outro modelo, né? E esse outro modelo ele apresenta aspectos universais que são justamente inerentes ao ser humano. Mas o valor é também subjetividade, né? Já que ele está fora de nós como objetivo, nós temos essa percepção interna, porque o segundo termo da relação axiológica é justamente o sujeito. É só lembrar daquela analogia, né? Não existe o rei sem súditos. Então, se existe o valor, existe, né, os súditos, por assim dizer, o sujeito que o percebe. O homem, né, ou outro ser inteligente, em virtude do polo subjetivo, o valor só pode desabrochar onde há predisposição e preparação para acolhê-lo, para reconhecê-lo. Então, esses pensadores, eles vão dizendo, mas como é que nós podemos acolher ou então reconhecer a presença desses valores? E aqui nós voltamos àquele mesmo quadrinho inicial, né, do momento anterior. Quem tem esse recorte, o que tem nesse recorte de jornal, Manolito? As cotações do mercado de valores. Valores morais, valores espirituais, valores artísticos, valores humanos. E aí o Manolito, mais uma vez, diz, não, dos valores que servem para alguma coisa. Já que estamos falando de cotações do mercado, são os valores econômicos, né, como se fosse o centro, né, como se não existisse a família, não existisse os amigos, não existisse a sensibilidade, como se o homem fosse apenas uma razão cega que busca apenas os valores econômicos, né? A gente lembra lá daquele desenho antigo também, que me veio à mente, aquele pato que ele mergulhava no dinheiro. E ai de alguém se pegasse uma moedinha, né? Do tio Patinhas, né? Que tinha lá os seus sobrinhos, Luizinho, Zezinho, e tinha outros, são 3, né? Sobrinhos. Huguinho, professor. Isso, Huguinho, exatamente, esses 3. E ali nós percebemos, né, um amor excessivo pelo valor econômico, né? O tio Patinhas tinha prazer, né, de chegar e dar aquela nadada nas suas moedas, né? Eu acho que não seria muito interessante se fosse realmente, né, porque ele ia sair todo cortado. Mas o desenho deixa ênfase a isso, né? A busca pelo dinheiro excessivo. Muito obrigado pela lembrança, né? São desenhos mais antigos, eu não sei se as gerações de hoje também assistem, acho que nem passam mais. Né? Passam não, são desenhos do nosso tempo, professor. Eu não conheço isso aí. Os Donalds, tio Patinhas. O tio Patinhas. Eu vou até colocar lá no texto um episódio para vocês verem. É um desenho antigo mesmo, década de 90, por aí, né? Estava em ascensão. Também a construção desses valores, né? Se a gente pega esses desenhos mais antigos, eles tinham um começo, um desenvolvimento, um final. O final era sempre o bem que vencia o mal. E, por exemplo, o He-Man, que era um desenho antigo, né? Tinha uma lição de vida, né? Faça isso, não faça aquilo, siga por esse caminho. E hoje nós vemos, né? Os desenhos, eles começam pelo final, depois tem o começo e termina pelo meio, né? Tem um bonequinho que estica, um cachorrinho amarelo, que eu nunca consigo entender o raciocínio daquele desenho, que ele é contemporâneo, né? As crianças que assistem hoje, mas o raciocínio é totalmente diferente, né? E então se muda também a construção dessas perspectivas. Não sei se alguém conseguiu identificar, mas é um jovem, um adolescente que tem um cachorrinho. O cachorrinho ele estica, um cachorrinho amarelo. Eu também esqueci o nome dele. Mas, Hora da Aventura. É Hora de Aventura. O senhor está dizendo que nós não conhecemos Hora de Aventura? Não, Pelo Hora amor de Deus. Passa. Vocês não conhecem o tio Patinhas, que é mais antigo. Conheço também, minha infância. Ah, pronto. Esse desenho persegue a gente até a 5ª geração, porque o SBT não tem dinheiro de ficar comprando outros. Igual o Chaves, né? Que foram décadas e décadas. Mas na verdade... Esse desenho aí, professor, ele se passa no mundo pós-apocalíptico. Por isso que ele é assim desconectado, né? Uhum. Aí as coisas são esquisitas, porque a gente pensa que não é óbvio, mas depois que a gente sabe que passa no mundo pós-apocalíptico, a gente começa a prestar atenção em todos os episódios no que acontecia.
que são as transmutações das pessoas, das árvores, dos rios, das águas, tudo transmutado. Ah, entendi. Então eu tenho que assistir uma sequência, né? Mas assistindo um episódio isolado não tem essa característica, né? É mais desconectado. Inclusive, acabou tudo, parece que foi guerra de bomba atômica, tipo isso, que eles deixam óbvio que foi por explosões, assim, troca de bombas atômicas, alguma coisa assim. Qual é o nome daqueles dois personagens ali, do menininho e do cachorrinho? É o Finn. É um que tem uma mochilinha nas costas, né? É o Jake e o Finn. Nem mesmo. Então, nós percebemos, né, essa questão dos valores, até nos desenhos, né, as nossas referências vão se construindo a partir dessa percepção dos valores, dos filmes, em novelas e etc. A família também, a cultura, a religião. E as cores são objetivas, mas as pedras não a veem. Isso é característica do ser humano, essa característica de saber o que é a cor, né, de ter a sensibilidade. Para percebê-los é necessária a visão. Certas cores ou perfumes são objetivos, mas é necessário um treinamento especial para percebê-los, né? E aqui nós percebemos os cães, né, que são altamente treinados para a caça, os cães de polícia, que são treinados para farejar logo algo, né, que está ali no carro, ou então na vestimenta de determinado indivíduo, eles já são aguçados para isso, eles são treinados para isso. E o mesmo acontece com os valores. Então, esses autores dizem que é necessário desenvolvermos alguma forma de percebermos, por meio da sensibilidade, como esses valores são importantes, porque senão eles se tornam banais de tal forma que eles acabam sendo imperceptíveis. Mas já que eles existem, é necessário refletirmos sobre eles, né? Então, qual é a melhor forma? Os autores nos dizem que educar, né? Educar para os valores. E ali nós temos, né, uma imagem de várias pessoas com as mãos ali dadas, né? Percebendo, claro, que é necessário despertar a consciência por meio da educação. Só porque, claro, a educação não é uma junção de ursinhos carinhosos que todos vão agora para os princípios de bondade eternos. Não, é conflito, é diálogo, é mudança de perspectiva, é apresentar novas posturas, novas ideias também, frente aos valores, né, ou aquelas percepções que estão mais em vista, né? Então, é começar a refletir sobre, por exemplo, os valores materiais. São importantes? Sim, tem os aspectos positivos e necessários. Todo mundo precisa, né, de um salário, de trabalho, de habitação, mas eles são o centro? Não, porque se assim o fossem, todas as pessoas que tivessem os bens materiais em abundância seriam totalmente felizes. E nós percebemos que não é bem assim que acontece, né? A dignidade do ser e dos entes, a dignidade da natureza e dos animais, a dignidade da família e da pátria, a dignidade do homem e a dignidade de Deus ou da divindade, do transcendente, é sem dúvida objetiva, mas para captá-la é necessária uma educação adequada para a faculdade de apreciação, uma estima por parte do sujeito, por parte do homem. Então, aqui nós colocamos, evidenciamos que o contato com esses autores, com as obras, a discussão em família, nessas discussões que nós fazemos são de fundamental importância, porque nós vamos desnaturalizando aquilo que se parece natural no nosso dia a dia, e aí nós vamos vendo que é necessário reconstruir, colocar novos posicionamentos e também fazermos uma reflexão mais ampla, né, sobre qual é o caminho, né, ou a percepção desses valores que são objetivos, já que eles existem, mas também são subjetivos, porque eles estão dentro, né, existe algo que nos estima para a aproximação desses valores. Sem educação adequada da faculdade dos valores, particularmente quando se trata desses valores absolutos, transcendentes, perenes, percebe-se a capacidade de perdê-los, ou então de ofuscá-los, de ficarem cada vez mais distantes da nossa sociedade, que é mais pragmática, que é uma sociedade corriqueira, né? Às vezes nós passamos a semana, iniciamos no domingo e chegamos no sábado, fazendo diversas atividades, mas se tem a sensação de que pouco foi feito, né? E as atividades, elas são todas corriqueiras, são efêmeras, são passageiras, e não conseguimos captar mais
as perguntas da nossa essência, da nossa administração do tempo, de uma reflexão que também vai trazer uma saúde mental, né? Muitas vezes corremos e se ganha-se algum dinheiro para isso, para se pagar as contas, mas perdemos a saúde mental, ficamos desgastados de diversas maneiras, né? Não sei se vocês já perceberam isso, mas é algo pertinente ao nosso tempo, essa correria desenfreada. Então, os valores se ofuscam, né, se eclipsam, né, assim como o Sol, ou a Lua que entra no Sol, né, e tem um eclipse, e eles acabam desaparecendo, assim como vemos a mudança, ou então agora uma percepção diferenciada dos valores, né? Infelizmente é o que está acontecendo em nossa cultura e também na nossa sociedade. E aí eu queria, né, acho que já os slides finais, alguém que comentasse justamente mais uma vez essa frase da Mafalda. Professor, essa frase é atualíssima, viu? Um desenho que veio, acho que para expressar a realidade que a gente está vivendo hoje. Não apenas na política, mas eu acho também nas relações. A gente vê hoje as pessoas não dialogam mais, né? Às vezes até numa briga de trânsito, a pessoa mata a outra por causa da falta de uma conversa, né? Já parte logo para a ignorância, às vezes, até na rua mesmo, uma festa, você vê muitos casos das pessoas acabando entrando em confusão por falta desse diálogo, né? Até dentro das próprias casas. Você vê nesse período da pandemia, nós observamos bem essa dificuldade de conviver, essa dificuldade de ter esse diálogo, dessa conversa, de ter essa educação, né? Que a gente parte, eu acho que a educação ela engloba não apenas o banco escolar, você ir para a escola, ela engloba também a questão dos valores, aquilo que você tem digamos assim, que você tem de necessidade para com o outro também, que a gente está vendo isso se perder um pouco. O individualismo está tomando de conta, infelizmente, desse momento para a gente. Eu acho que essa pandemia deixou bem claro que a gente pôde observar, acho que também serviu um pouco para a gente analisar o que a gente estava vivendo, porque muitos, às vezes, colocavam a vida e as necessidades como se fosse ganhar dinheiro. O dinheiro era importante, é importante ter bens, é importante conseguir ter uma casa, ter prestígio, e nessa pandemia a gente viu que, está vendo, que de nada vale, né? De nada vale você ter dinheiro, de nada vale você ter um carro novo, do ano zerado, se você não tiver quem possa olhar por você, se você adoecer, Deus o livre, precisar de um atendimento no hospital, independente se você tiver plano de saúde ou não, vai depender daquelas pessoas que estão lá, se elas tiverem, digamos assim, o compromisso, né? De trabalharem direitinho. E eu acho que é uma coisa que a gente precisa refletir. A gente hoje, infelizmente, não pensa mais. Eu acho que essa falta digamos assim, de praticar esse ócio criativo, né? E a gente não pensa muito. Nós, infelizmente, vamos vivendo as coisas umas por cima das outras e vai fazendo e não vai refletindo as nossas práticas. E isso prejudica bastante. Eu acho que é isso. Muito bem. Muito boa a colocação. Mais alguém? Professor, acho que a gente pode pegar essa frase também, a questão da vacina, né? Que às vezes, por falta de conhecimento, as pessoas se impõem contra a vacina. Sim, é bem cabível ao nosso tempo, né? O negacionismo contra a ciência, né? Tantas coisas que acontecem, né? Na verdade, se você parar para pegar a pandemia como um todo, de uma doença que se pega em aglomeração, onde você tem que se preocupar não só consigo quanto o próximo, você percebe que o individualismo e as necessidades individuais de cada um acabou fazendo com que a pandemia se espalhasse ainda mais. Tipo, eu não saio da minha casa sem estar usando máscara, usando álcool, e eu tinha o compromisso de saber, né, quem hoje em dia, até hoje, né, você tem que ter o compromisso de saber que se você estiver doente, você tem que se cuidar, você tem que ficar em casa, tem que cumprir a quarentena, tem que tomar a medicação. E eu conheço pessoas que estavam com Covid, já testadas, e que não deixaram de fazer nada. Nada. Quer dizer, você não põe só a sua vida em risco, você acaba pondo a vida de outras pessoas em risco. E o valor, eu acho que aí entra também a frase.
Sim, exatamente. Mais alguém? Comentaram duas mulheres, pelo menos dois homens aí para a gente fechar. Quem se habilita? Professor, eu não sou homem, mas Pode falar, eu sim. queria comentar sobre a rotina, assim, que realmente a gente deixa de ter essa concepção. A gente só tem realmente porque a gente está estudando no momento aqui, mas a gente deixa de ter essa concepção porque realmente se torna muito rotineiro. Você acorda, vai trabalhar, volta para casa, que chega até um momento que, assim, no domingo você quer acordar cedo, sendo que é no domingo, entendeu? Ou no Sim, dia de folga, alguma coisa assim. É realmente, eu acho que a nossa sociedade, ela tá, vamos dizer, sem tempo, vamos dizer, ou priorizando o tempo para coisas rotineiras, assim, coisas que se diz respeito ao mundo atual mesmo. Tipo, sair, se divertir, esquece dessa parte aí. isso que a gente segue, né, o plano de curso, a ementa do curso, e quando vi o problema axiológico para vocês administradores que vão para o campo mais empresarial, o campo mais econômico, né, nós já estamos presentes dia a dia com os valores econômicos, e vocês que vão para as empresas, aí é que vai fomentar também ainda mais essa questão de entender o mecanismo econômico, o valor econômico. Mas, ao mesmo tempo, vocês estarão trabalhando com pessoas, né? Um grupo de pessoas, e aí é necessário fazer essa reflexão. Né? Somos humanos ou somos máquinas? Né? Nós somos objetos de uma sociedade capitalista, desenfreada. Né? Quem somos nós? Então, por isso que é de fundamental importância vocês, né, nesse curso de administração, terem contato também com a filosofia aplicada à administração para perceber a transcendência dos valores. Né? Não é apenas obter o material ou ser a melhor empresa, o melhor grupo corporativo, mas para ser um melhor grupo corporativo, existe também os diversos valores sociais desenvolvidos entre as pessoas que ali estão inseridas, né? Afinal, elas não são máquinas. Elas desenvolvem uma função na empresa, mas são mães de família, pais de família, desenvolvem outros papéis sociais. Se alguém queria falar, levantou a mão. Como eu disse, eu não consigo ver por causa do slide. Pode falar. Foi sem querer que eu levantei a mão. Mas vou comentar um pouco aqui sobre essa questão de valores na empresa. Eu assisto uma série que ela se passa em uma filial de uma empresa que vende papel. Aí o gerente dessa empresa, ele recebeu uma ligação do chefe dele, pedindo para ele ir em outra cidade para investigar uma pequena empresa que abastece aquela cidade, também no ramo de papel. Aí ele chegou lá para investigar e o dono dessa outra empresa era uma empresa familiar, trata ele muito bem. E ele acabou conseguindo um relatório com todos os clientes que aquela empresa atendia. Ele ficou até bem surpreso naquele momento e quando ele estava saindo, ele sofreu um pequeno acidente na frente da empresa e quem ajudou foi o dono da empresa pequena. Aí ele ficou com um peso na consciência de roubar os clientes daquela empresa para poder crescer a empresa que ele trabalhava, sendo que aquela empresa pequena ajudou ele tantas vezes naquela viagem. E me trouxe essa reflexão de valores, que ele deixou os valores dele para trás para poder crescer a empresa dele. Muito interessante. Um exemplo aí, né, que vocês... A gente vai passar por esse conflito também, né, por diversas situações da nossa vida, né, que vão aparecendo. Muito boa a colocação. Mais alguém? Então,
Nós terminamos, né, o nosso conteúdo de hoje, vendo essas características dos valores a partir dessas referências, né? Coloco sempre as referências para vocês já verem como nós se deve montar os slides numa padronização, quando vocês forem apresentar também os seminários de vocês, né? Então, por ordem alfabética, nós vimos o conceito de axiologia através do Dicionário Prático de Filosofia, do Lalande. Vimos que era um conceito muito amplo, muito difícil de ser abstraído também. Vimos as figuras e doutrinas da filosofia dos valores, do Rosso, e a introdução à filosofia do Batista Mondinho, um livro muito interessante, que fala pontualmente sobre o problema axiológico e a necessidade de discutirmos e repensarmos os valores ainda mais por mudanças sociais, principalmente a mudança da modernidade para aquilo que alguns autores chamam de pós-modernidade, né? No pós-modernidade nós temos o amor líquido, então casa-se hoje, já se divorcia-se amanhã de manhã, os relacionamentos são passageiros, o interesse pela busca também de observar o outro, né? Por isso que o Big Brother Brasil dá uma audiência estrondosa, né? E fomenta milhões. Tinha até uma matéria que parece que se ganha por temporada, por meio de publicidade, 500 milhões de reais ou mais, e aí se paga, né, para o vencedor 1 milhão, 2 milhões, frente ao lucro, né, acaba se ganhando muito. E o Gardini, que nessa obra Liberdade, Graça e Destino, também vai problematizar e colocar a relação dos valores. Então aqui nós encerramos a nossa proposta, né, de investigação sobre a construção dos valores, entendendo que tem essas 3 relações de coextensividade, conversível em relação bipolar, a partir da subjetividade também, da questão da objetividade, né? Vimos os principais teóricos que fundamentam isso, né? Aqueles que acreditam que são objetivos, subjetivos e transcendentais. Vou colocar o slide em forma de PDF, né, para vocês darem uma lida também, juntamente com o outro material, e assim nós finalizamos e fica aí fica a parte das perguntas em aberto, se vocês tiverem alguma colocação, o momento é agora, né? Também, eu gosto muito quando há interrupções, porque no diálogo vocês vão trazendo novas experiências, né? E isso enriquece muito a nossa aula. Sim, eu tinha voltado os slides, lembrei agora, é só para pontuar. Vai aparecer aqui de novo. Só para pontuar, na próxima aula nós veremos a hierarquia e classificação dos valores, né? Como é que esses pensadores colocam de forma hierárquica qual é o valor, né, por excelência e os outros que vão numa escadinha, e também a faculdade dos valores, já finalizando o nosso conteúdo da unidade 2. Né? Então, próxima aula nós finalizaremos esse conteúdo, para na outra terça-feira já fazermos uma avaliação sobre o mesmo. Então, tirar aqui Aliás, antes de finalizar a gravação, eu peço só que vocês coloquem o nome completo, porque vai servir como frequência. Aí já fica gravado, depois eu só assisto rapidamente, já coloco ali na frequência de vocês. Mais uma vez, gente, olha, atividade, né? Vocês têm seminários e diversas outras atividades, então, levando em consideração esse fator, nós mudamos a data, vocês agora têm um espaço maior para construir a resenha crítica. Peço que leiam com atenção, tirem aí alguns minutos do dia após dia, vou ler aqui 10 páginas, 5 páginas. Quando vocês verem, vocês já terão lido o livro completo do Lavelle, né, filósofo francês, que fala dos valores, e aí vocês vão construir uma resenha crítica. O que é uma resenha crítica? O primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, vocês vão falar o que a obra se trata numa visão geral. Depois, no último parágrafo, vocês vão tecer uma crítica. Essa crítica pode ser construtiva, de dizer, olha, eu concordo com o autor nisso, nisso e nisso, trazendo exemplos da sua realidade, no meu emprego, na minha vivência, aconteceu isso recentemente, essa mudança dos valores. Então, é uma resenha crítica, você se posiciona.
Ou então, olha, li esse livro, mas eu não concordo nem com isso, nem com isso, nem com isso. Elenque aí uns 3 pontos, e aí vocês podem colocar a corrente, né, de valores que vocês aceitam melhor, né? Então, não esqueçam de fazer uma capa, colocando o nome da instituição, né, o curso que vocês fazem, o nome do professor, o nome da disciplina, o nome de vocês, ou então um cabeçalho, né, para identificar o trabalho acadêmico. E aí, no título, coloquem resenha crítica, 2 pontos. Aí coloca o nome do livro, né? O nome do livro e do autor. E aí vocês podem escrever a resenha. Tranquilo? Algum questionamento sobre o trabalho? Professor, eu queria falar sobre a minha prova, que deu um problema. Eu falei com o senhor no WhatsApp. Sim, a sua prova, ela não abriu, né? E aí eu estou pensando aqui em uma A forma... minha também. Foram 2, né? Foi, uma professor. Eu respondi a prova, mandei, e aí aqui não apareceu nada. E para mim apareceu, quando eu clicava, não tinha nada respondido, né? Deve ter sido algum erro do sistema. Então, as 2 vão fazer, eu vou marcar uma data para vocês fazerem alguma segunda chamada, tá? Tem mais alguém também que deu problema na prova? Anderson, Andressa, Laura, ou Tatiana? Não, a minha foi normal. A minha também. Professor, o senhor vai disponibilizar a aula para a gente assistir? Professor, a minha deu problema também. Eu não consegui. Respondi, mas ficou tudo em branco depois. Ok. Sim, Advirgens, eu não ouvi o teu questionamento. Porque eu queria saber se o senhor vai disponibilizar a aula para a gente assistir do começo, porque eu acabei me atrasando um pouco. Sim, nessa segunda unidade, né? Na aula passada eu já coloquei a aula lá para vocês assistirem. E nessa aula de hoje também. Ela está gravando. Aí, quando processar, ele manda para o meu e-mail, aí eu coloco lá no Classroom. Se eu não colocar hoje à noite, amanhã eu coloco para vocês, tudo bem? Tá, obrigada, professor. E aí, hoje à noite, eu já coloco o slide em formato PDF, que aí vai ajudar muito para vocês estudarem para avaliação, tá? Ok, professor. Ok, mais algum questionamento, gente? Alguma pergunta? Não. O trabalho... Professor, mas eu acho que o bug ficou só no meu celular mesmo. Eu acho que foi normal para o senhor. A prova, né? Verifiquem lá no Classroom. Se ela apareceu a nota, então é que a prova deu certo. Agora, aquelas que estão zeradas, a Ana Clara já tinha falado comigo mesmo. Então, eu estou só procurando uma data para a gente fazer uma segunda chamada para essas pessoas. Foi algum problema que deu mesmo? Tecnologia é assim, né? A gente não pode confiar 100%. Às vezes deu algum problema lá no Google Forms, tudo bem? Tatiana, pode falar, levantou a mão. Professor, as laudas da resenha crítica têm um mínimo, máximo, como é? Ou não? No mínimo 2 laudas, porque o livro é bem extenso, né? Então, 2 páginas dá para você colocar, sintetizar. O máximo vocês escolhem, né? O mínimo 2. Ok. Eu quero fazer 200 páginas, mas o livro só tem 118 páginas. Você pode fazer, tranquilo. Mas no mínimo 2 páginas. Certo. Professor, em relação, tem algumas resenhas críticas que apresenta o elenco, que contém ou no filme ou no livro, o resumo, o argumento do autor e a resenha crítica, no caso. É para falar em si só o resumo do livro e o argumento do autor e depois fazer a resenha crítica, ou se tiver algum elenco, também pode citar dentro? Pode citar dentro também, pode sim também. Pode. Okay. Pode sim. Mais alguém? Maria Riele, né? O João Vitor pontuou agora. Mais algum questionamento? Não, no momento nenhum. Então, gente, boa noite a todos. Bons estudos, leiam os textos, né? Os slides são construídos nesses diversos textos que eu posto para vocês se aprofundarem com o tempo, né? O nosso tempo de exposição das aulas é 1h30, 2h30, ou 2 horas, acaba sendo curto em relação a tanto que se tem falar sobre, principalmente, o problema axiológico. Mas aí eu vou colocando textos para vocês irem guardando no notebook. Quando vocês tiverem um tempinho, né, vocês vão lendo, vão grifando, vão se aprofundando, porque é um conteúdo muito importante que vocês vão refletir aí, não só durante o curso, né, mas principalmente no campo profissional, durante a vida de vocês. Então, bons estudos durante essa semana, até a próxima terça-feira, e boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, professor.
E aqueles que já tinham falado comigo sobre a prova e não tá a nota lá no Classroom, aí vocês podem me procurar aqui no privado, que aí eu vou fazer uma lista e aí vamos procurar uma data para a segunda chamada, tudo bem? Certo. Então, boa noite. Boa No noite, privado, né? No grupo não. No privado, que é a segunda chamada. Tá bom. Tá bom, professor.